E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez resolvendo uma questão para aplicar os conhecimentos do Teorema de Pitágoras. E para a gente aprender a gente tem que resolver questões. Então vamos lá? Bom, eu tenho uma questão que diz o seguinte: uma represa no formato retangular possui dimensões de 30 metros por 40 metros. Qual será a distância percorrida por uma pessoa que atravessa essa represa pela sua diagonal? Então, primeiramente, a gente tem que analisar o que foi dito na questão. Ele fala que tem uma represa no formato retangular. Então, vou desenhar aqui um retângulo representando uma represa. Não está muito perfeito, mas dá para a gente entender. Então, aqui esse retângulo ele representa uma represa. Ele fala que tem dimensões de 30 metros. Então, eu boto aqui 30 metros por 40 metros. Por 40 metros. Aí ele pergunta qual é a distância percorrida por uma pessoa que atravessa essa represa pela diagonal. A diagonal de um retângulo é a linha que liga duas quinas. Pode ser essa ou pode ser essa. Então eu vou fazer aqui uma diagonal. Tá meio torta aqui, mas a gente dá para entender que essa retinha aqui. Então, essa é a diagonal. Aí ele pergunta qual será essa distância. Distância eu vou colocar a letra D, porque eu não sei. D igual interrogação. Bom, então a gente pode observar que aqui a gente construiu dois triângulos retângulos. Então, a gente construiu um triângulo retângulo aqui e outro aqui. Observa por quê? Porque aqui tem o ângulo reto. Ó. Triângulo retângulo sempre tem um ângulo reto e tem um ângulo, dois ângulos inclinados, esse e esse. Um mais inclinado que o outro. Θ aqui representando esse ângulo, que a gente não sabe e não é nosso interesse descobrir. Bom, então aqui eu tenho que aplicar o Teorema de Pitágoras para poder encontrar essa distância. Então, isso aqui a gente pode aplicar na prática como encontrar distâncias com o Teorema de Pitágoras. Então, seguindo esse exemplo aqui, a gente repete aqui a fórmula do Teorema de Pitágoras que diz que hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado. Então, com essa fórmula aqui e com o triângulo e com as informações, a gente só precisa descobrir no triângulo quem é a hipotenusa, quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. A gente sabe que sempre a hipotenusa é a parte inclinada, ó. Sempre a hipotenusa em um triângulo retângulo vai ser a parte inclinada. Então, a hipotenusa aqui vai ser igual a D. Então, eu coloco aqui D ao quadrado. D porque eu não sei qual é o valor de D. Quem vai ser o cateto adjacente? O cateto adjacente vai ser sempre a parte que liga a hipotenusa que tem o ângulo menor. Observe que sempre vai ter um ângulo menor que o outro. Então, esse ângulo menor e a linha que liga essa parte aqui com a hipotenusa é chamada de cateto adjacente. Então, o cateto adjacente aqui equivale a 40 metros. Então, eu coloco 40 ao quadrado. Mas, e o cateto oposto? O próprio nome já diz, cateto oposto ao ângulo. Se ele está oposto ao ângulo, então ele é cateto oposto, claro. Então, o cateto oposto é igual a 30 metros. Então, 30 ao quadrado. Bom, aqui agora o objetivo é encontrar o valor de D da distância. Então, eu tenho aqui primeiro que resolver essa parte. Então, eu conservo aqui D ao quadrado é igual a 40 ao quadrado, não é 40 vezes 2, porque tem um 2 aqui, é 40 vezes 40. A gente pode não saber quanto é 40 vezes 40, mas a gente sabe quanto é 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 dá 16. Se deu 16 e tal quadrado, então eu repito dois zeros, então vai ficar 1.600, 40 vezes 40. Mais 30 ao quadrado a gente pode não saber, mas a gente sabe que 3 vezes 3, 3 ao quadrado dá 9. Então, a gente repete dois zeros correspondendo ao quadrado. Bom, com isso aqui, a gente conserva aqui ainda o D ao quadrado é igual. E faz essa soma aqui, 1.600 mais 900. 1.600 mais 900 dá 2.500. Então, eu tenho aqui que D ao quadrado é igual a 2.500. Só que eu não quero o valor de D ao quadrado, eu quero o valor de D. Então, o que é que eu faço com esse quadrado aqui? Esse quadrado aqui, ele vai virar raiz quadrada do outro lado. Então, eu faço D é igual a raiz quadrada de
2.500. Então, sempre quando a gente tiver de um lado uma raiz, no caso aqui raiz quadrada, perdão, sempre quando a gente tiver de um lado um expoente, no caso aqui o expoente 2, ele vai virar raiz quadrada do outro lado. Então aqui d igual a raiz quadrada de 2.500, então d é igual a quanto vale a raiz quadrada de 2.500? Vocês podem não saber de cabeça, mas a gente sabe quanto é raiz quadrada de 25, que é quanto? Que é 5, certo? Como a gente aqui tem dois zeros e a gente está fazendo a raiz quadrada, ou seja, a gente vai cortar um dos zeros. Então vai ficar d igual a 50. D igual a 50 o quê? 50 metros, porque é a unidade que a gente está trabalhando aqui. Sempre a gente não esquecer das unidades. Então é isso. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E até a próxima.